Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Seja bem-vindo ao canal O Gnóstico, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, ok? Você pode fazê-lo, faça isso agora. Se você quiser ajudar financeiramente o canal, você pode também fazê-lo pelo Pix, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, tá? Você ajuda com como você puder, quando você puder, com quanto. Você é senhor da sua vontade, ok? Muito bem. E quem quiser participar do grupo do WhatsApp, no último vídeo, tá? Quer dizer, olhe os dois últimos vídeos anteriores a esse e você verá lá, ok? Era o link. Na hora que você acessa o link, vai mostrar para mim que tem alguém pedindo para entrar no grupo. Então eu vou lá, autorizo a entrar, tá? Eu já estou organizando aqui algum material para colocar lá no grupo. Materiais simples, nada de muito querer que, porque o importante é captar a essência das coisas, tá? Muito bem. Então, dito isso, é só ir lá participar, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vi tem gente que faz comentário, né? E aí alguém comentou, vocês não viram esse comentário, mas alguém comentou o seguinte: ó, esse cara aí, não sei o quê, além de ser um idoso, tá? Não tem paciência. Eu poderia aqui criar um monte de adjetivo para esse tal de que um nome bem sugestivo que ele colocou para ele é o anticristo, sabe? Deve ser mesmo. Tá mais para uma outra coisa do que para anticristo. Muito bem, me dá muito orgulho de ser idoso, tá? 54 anos, nossa, isso é um elogio para mim, tá? Isso só mostra o rapaz que tem 54 anos e tem história de vida, e tem aprendizado, e tem algo para ensinar, certo? Beleza? Então, eu tenho visto muito assim no YouTube algumas discussões muito interessantes, muito bacanas. Eu acho que isso dá sustentação a algumas coisas, né? Mas eu vi aí um, o canal de um senhor que eu acompanho, e aí ele fez um texto falando de uma outra pessoa. Eu não vou me dar o luxo eu digo dar o luxo, gente, porque não compensa a gente ficar aqui citando o nome de pessoas, tá? Porque você cria mídia com a outra pessoa, você, sabe, precisa, para bom entendedor, um risco quer dizer Francisco, né? Então eu vi um texto dele fazendo um elogio. Eu não sei se é um sarcasmo, né? Porque eu também tenho isso, às vezes as pessoas estão falando uma coisa, mas estão querendo dizer outra, né? E também vi um texto do canal aí que estuda a gnose, né? E eu acho engraçado porque a moça, ela resolve combater tudo quanto é ortodoxia, né? Mas eu acho engraçado porque o comportamento próprio é de uma ortodoxa que resolveu misturar a gnose cristã com teosofia, com um monte de coisa, né? Certo? E parece que isso não é ortodoxia, né?
Não sei o que é que ela entende por ortodoxia, né? Eu acho engraçado esse pessoal, porque esse pessoal se dizem despertos, se dizem muito intelectuais, muito bons e tudo, mas vive amarrado à crença que eles próprios criam. Combatem religião, mas se comportam como uma religião. Tá? Combatem ortodoxia, mas agem como ortodoxos, porque estão cheios de dogmatismo. Né? Por isso que eu acho que a gnose cristã está sendo completamente deturpada por canais aqui no YouTube, em virtude de alguns se acharem que estudaram 20 anos de gnose. Se estudaram, pessoal, desculpa eu dizer, não entenderam porcaria nenhuma. Tá? Isso é importante dizer. Tá? Ah, porque o senhor está dizendo que o seu canal é o que é o certo? Não. Não estou dizendo que o meu canal é o certo. Vocês nunca ouviram eu dizer aqui nas minhas aulas que o meu canal é o certo. Eu acho engraçado que tem pessoas que, para exaltar a própria humildade, acabam deixando de ser humilde. Porque uma pessoa que vem e diz que é humilde já deixou de ser humilde. Porque quem exalta a própria humildade não é humilde. Tá? E eu vi um tradutor da Bíblia fazer uma crítica exatamente a uma tradução do Novo Testamento, aonde no Cântico de Maria ela diz porque, porque ele olhou para a humildade de sua serva. Quer dizer, na hora que Maria diz que ela é humilde, ela deixou de ser humilde. Tá? A tradução está errada. Tá? Outras traduções dizem assim, porque ele olhou para a humilhação da sua serva. Bem, humilhação tem um sentido bem diferente de humildade. E tem um pequeno problema na palavra humilde. Humilde não é pensar menos de si. Vou repetir. Humildade não é pensar menos de si. Repetir de novo. Humildade não é pensar menos de si. Porque tem gente que acha que é humilde, porque às vezes vem no canal e dizem, olha, pessoal, eu não sei nada, eu sou humilde, eu estou aqui, sabe, porque eu recebi um chamado espiritual, não acreditem em nada que eu falar, porque não tenho certeza de absolutamente nada do que eu estou dizendo aqui. E então, portanto, aí as pessoas acham que esse cara, oh, humildade, esse homem é tão humilde. Se eu me sentar diante de um professor que vier com essa conversa, eu me levanto e vou embora. Porque já que ele não sabe nada, já que ele não entende de nada, o que ele está fazendo lá? Né? Muito bem. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Bem diferente. Humildade é pensar menos em si e pensar mais nos outros. Essa humildade aí, muito pouca gente tem. Porque tem gente que acha que é humilde porque anda com sandália no pé. Sandália cariri, havaiana, não sei o quê. Oh, nossa, ele é rico, mas ele anda de, coitado, uma humildade, uma roupinha simples, montado numa coisa. Nossa, é mesmo, né? Mas quando você vai olhar a vida do camarada, ele pensa muito mais nele, ele é egoísta, é egocêntrico, é um monte de coisa. Então eu pergunto para você, que diabo de humildade é essa aí? Hã? Muito bem. Estou falando isso porque tem pessoas que vêm fazer comentário como se fossem aquelas pessoas certinhas da vida, sabe? Tudo certinha, todas corretinhas. Nossa, ó, que pureza, a Soninha toda pura, né? Sempre tem na ponta da língua uma lição de moral para dar nos outros, ó, porque não sei o que, não sei o que. Você vai olhar a vida da pessoa, é uma porcaria.
é uma zerda, é uma desordem, né? Aí tem pessoas que acham o seguinte: nossa, eu gosto de canal onde as pessoas ensinam que a gente tem a magia, que a gente tem o poder, que a gente tem que viajar para Nárnia, aprender lá o poder interior. A gente tem que ensinar os outros a como conquistar o mundo, a como conquistar riqueza, prosperidade, não sei o que tem lá. Eu quero aprender magia do caos, magia, a magia agnóstica, a magia hermética, a magia dos anjos, magia enoquiana, magia não sei o que. Gente, a maioria das pessoas que querem essas coisas, e quando você, e eu vou colocar uma reflexão muito clara aqui para você, a pior coisa é você dar sabedoria a quem vai fazer mau uso dela, né? Então eu diria assim, ó, nas escolas filosóficas de Sócrates, de Platão, etc., se você, quando você era admitido naquela escola, você era perguntado várias questões. Se você dissesse que sabia de alguma coisa, eles automaticamente riscavam do mapa, tá? Certo? A pior coisa é você dar aula numa sala em que tem aluno que acha que sabe mais do que o professor. Então, toda vez que o professor vai falar uma coisa, o aluno tem sempre que fazer um arremendo ao que o professor disse, porque ele acha que ele está ali, ele é um garoto prodígio, então ele sabe de muita coisa e ele precisa sempre fazer um adendo ao que o professor está falando, né? A mesma coisa se dá nas escolas filosóficas. Se o cara dissesse, eu sei, ele não entrava na escola. Uma outra coisa importante que eu vou dizer para vocês aqui, tá? Se você quer de fato aprender, você precisa ter noção do que você vai fazer com isso, tá? Porque o que é mais prejuízo? Você dar um carro para uma pessoa ou que não sabe, que é mau caráter, que é uma pessoa ruim e etc. O que é mais perigoso, dar uma bicicleta ou dar um carro? Evidentemente que dá um carro. E se você der um carro para ele, ele corre o risco de se matar e matar os outros também. Então dê uma bicicleta, porque aí a pessoa, no mínimo, ela vai tomar um tombo, vai, tá? Certo? Mas não vai ser tão prejudicial quanto um carro. Então cuidado para quem você está dando sabedoria, porque você dá sabedoria para pessoas que vão fazer mau uso delas, muitas vezes para explorar os outros, para enganar os outros, igual eu tenho visto por aí, em determinados lugares, né? É por isso que antigamente, até mesmo no início do cristianismo, era basilar que o cara, quando entrava nas primeiras comunidades cristãs, ele não é, ele passava por um processo chamado neocatecumenal. O que é um neocatecumenal? Ele passava por um processo chamado de catequese, né? Que era conhecer as bases doutrinárias daquilo que ele estava querendo abraçar. E somente depois de um tempo ele era levado ao processo de batismo. Porque não se batizava criança no início da igreja. Batizava-se no cristianismo primitivo, que tinha várias ramas, era a pessoa adulta. Quando não tinha água por perto, eles colocavam sal. Tá? Então, depois a pessoa era levada para os outros
processos chamados sacramentos. Tá? Então, quando ele era admitido, havia uma reunião pública em que a pessoa era colocada de frente para o Ocidente, para o Oriente, ou para uma posição determinada, e ele tinha que fazer atos de renúncia. Eu renuncio, né, a todo mal, a todo. Enfim, era dado a ele ali uma espécie de orientação. Então, esse primeiro processo chamava de. O segundo processo chamava de didaquê. A didaque. Tá? O primeiro processo era o chamado querigma, onde as pessoas recebiam o primeiro anúncio e depois recebiam o segundo processo, que era a didaquê. E depois existia um outro terceiro processo, que aí já passava a ser um processo onde a pessoa entrava dentro das escolas neocatecumenais para aprender tudo sobre o cristianismo. Tá? Então, como tinha várias correntes no cristianismo, várias, era preciso se ter um cuidado. Não era qualquer um que era admitido no meio. Tá? As reuniões eram feitas, em grande parte, em lugares escondidos, ocultos, porque tinha perseguição. Tá? Então, eu estou falando isso aqui para vocês, porque não adianta as pessoas quererem participar de um grupo, por exemplo, de WhatsApp, em que a pessoa vai resolver dizer o seguinte: bem, eu estou aqui, mas aqui eu não vim para aprender, não, eu vim ensinar. Aí é complicado. Né? É complicado, porque se as pessoas. Não é que eu esteja dizendo que você não tenha algo a contribuir. Sempre tem algo a contribuir. Né? E toda contribuição é bem-vinda, desde que não seja algo contraditório ao que eu estou aprendendo, na escola que eu estou. Né? Certo? Porque alguém está falando de matemática, o cara vem falar de biologia. Então, precisa a gente ter muita ponderação, porque o que eu estou assistindo a esses dias agora, de falas aberrantes, comentários aberrantes, de pessoas arrogantes e prepotentes que estão aqui no Brasil se criando, né? Pessoas que de um tempo para cá começaram a se tornar pessoas intolerantes e querem que a gente aceite a intolerância delas. Só que nesse canal aqui, enquanto eu existir aqui, intolerante não vai crescer aqui não. Porque eu não sou tolerante com intolerante. Né? A gente, de tanto tolerar os intolerantes, que nós estamos vivendo o que estamos vivendo nesse país. Tá? Certo? Para Tio Robson, para um bom entendedor, um risco quer dizer o quê? Francisco, né? Então pronto. Aprenda isso aí, meu filho. Tá? Mais uma vez, humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Pare de pensar só em você e comece a pensar nos outros. Isso é humildade. Verdadeira humildade. Tá? Do contrário, você pode vestir sandalinha, não sei o que, não sei o que tem mais, e querer dar uma de pobretão e elogiar a própria humildade, você não é nada. Ainda que eu desse minha roupa aos pobres, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um sino que redime, né? Um sino que bate, um sino que... Certo? Só barulho. O amor, bem, o amor é paciente, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Tá? No final, as profecias acabarão,
o dom de línguas acabará e a única coisa que vai restar é a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Tá? Se você achar que isso não, não faz parte do seu currículo pessoal, coloque. Porque do contrário você pode ser doutor em cabala, doutor em gnose, doutor em hermetismo, doutor em não sei o que nazismo, e você não passa de um sino barulhento. Aqui no nosso estudo de hoje, vamos pegar aqui um texto, tá? Eu estou meditando sempre sobre texto, porque algumas pessoas acham que eu deveria vir para cá e ficar falando aqui sobre dando opinião com o cotovelo a respeito de algumas coisas. Não, eu trago aqui artigos de renomados estudiosos sobre o assunto, porque isso sim é basear e ter fundamento, e não pegar um texto do Evangelho de Filipe, ficar estudando e depois fazer comparação com as doutrinas da Helena Blavatsky, né? Lamentavelmente. Tá? No último vídeo, nós falamos sobre um certo escritor da era primitiva, do cristianismo primitivo, que ele cita uma pessoa, né? Você sabe que teve um escritor chamado Eusébio de Cesareia que escreveu a História Eclesiástica, né? Então é ele que vai dar toda aquela estrutura da ortodoxia para dizer da sucessão apostólica, tá? Sucessão apostólica que significava que um poder passava para o outro, que aquele outro passava para o outro, e assim sucessivamente se criava estruturas, né, hierárquicas, certo? Ele diz o seguinte: aquele vaso escolhido, o idoso egípcio, né? Me chamaram de idoso aí, o anticristo fez o comentário, né? Eu retirei porque eu não quero ter o desprazer de ver esse tipo de babaquice, né? Além de preconceituoso, é um, um, um ser desprezível, né? Diz assim: aquele vaso escolhido, o idoso egípcio Macário, perguntou-me por que prejudicamos a força da faculdade redentiva da alma ao nutrirmos a lembrança de uma injúria recebida dos homens, enquanto nos lembramos daqueles que os demônios nos fizeram, né? Enquanto nos lembramos daqueles que os demônios nos fizeram, permanecemos ilesos. Tá? E quando hesitei, mal sabendo que resposta dar, e implorei que ele explicasse, e ele respondeu: porque a primeira é uma afeição contrária à natureza, e a última é conforme à natureza da mente. Tá? Ele faz uma pergunta dizendo o seguinte: por que que a força da faculdade redentiva da alma, ao nutrirmos a lembrança de uma injúria recebida dos homens? Tá? Okay? Essa é a primeira. A segunda: enquanto nos lembramos daqueles que os demônios nos fizeram, permanece ilesos. Aí ele diz que a primeira, aquela tá, que nos lembramos das injúrias recebidas de homens, é uma afeição contrária à natureza. A última, que é essa que os demônios nos fazem, é conforme à natureza da mente. Tá? Ok? Enquanto o seu aluno, olha aí,
fica de pé e hesita, confuso e incapaz de responder. O egípcio olha de soslaio para a sua própria pergunta, né? Por que a lembrança dos danos causados pelos demônios nos deixam ilesos? É uma pergunta. Na sua resposta tácita, Macário não desperdiça palavras, sabendo que o assunto é grave e a nuance fatídica. As injúrias recebidas de nossos semelhantes são contrárias à natureza, porque a nossa disposição inata é sermos gentis uns com os outros e demonstrar afeto espontâneo, como afirmou Marco Aurélio. Tá? Marco Aurélio, certo? Mas a descendência alienígena de Sofia, tá? Mas a descendência alienígena de Sofia carece do amor, da bondade inatos à humanidade. A diferença entre eles e nós determina o subterfúgio que eles podem exercer sobre nós. Isso lhes dá uma vantagem insidiosa. O desvio arcôntico de uma mentalidade estranha, tá? O desvio arcôntico da espécie humana requer conspiração por defeito. Tá? A rendição dos nossos poderes inatos a uma mentalidade estranha é a traição dos nossos poderes discriminatórios. Mas tudo acontece tão facilmente, sem esforço, como se não houvesse nenhuma conspiração, nenhum conluio de nossa parte. A intrusão dos arcontes dos arcontes passa despercebida, adverte Macário, porque o efeito estranho ao qual precisamos de detectar e resistir está disfarçado na forma como pensamos, conformada com a natureza da mente. Ora, o que é que ele está falando aqui? Diga, tio Robson, para nós. Por que que você não percebe os ataques alienígena barra arconte na sua mente? Porque a natureza da sua mente é exatamente pensar essas coisas. Então você acha normal pensar determinadas coisas que não são normais. Veja, é muito fácil as pessoas reagirem ao ataque de um outro ser humano. Não é não? Quando um outro ser humano fala alguma coisa, as pessoas resolvem contra-atacar. É assim que está aí essa guerra no nosso mundo. Tá? Mas ele não consegue lutar contra os arcontes. Por que não? Porque as artimanhas dos arcontes na mente humana é disfarçada por pensamentos que a maioria dos humanos acha normal. Não? Então imagine, veja só, como é interessante essa nossa reflexão, porque observe que ele está respondendo a uma pergunta que foi feita. Não é? A gente não resiste aos ataques, tá? Às influências arcônticas da mente, porque elas são, tá, tão naturais na nossa mente que a gente não acredita que seja os arcontes que estejam manipulando. Né?
Quando Paulo escreveu aquela carta lá aos Efésios, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta não é contra humanos, ele diz. Tá? Carne e sangue quer dizer, nós não estamos lutando contra seres humanos. A nossa luta é contra governantes, contra principados, contra potestades, contra os líderes do mal, né? Os líderes da escuridão, das trevas, espalhados pelos ares. Está entendendo? Então, as pessoas estão muito mais preocupadas em guerrear contra as outras, né, porque elas se acham, nossa, fulano falou uma coisa que me machucou, eu tenho que reagir. Eu sou assim, você é assim, e a maioria dos seres humanos, 99,99% é assim. Mas nós não somos capazes de reagir aos ataques arcônticos. Né? Por que não? Porque a gente acha que esses pensamentos que eles utilizam, tá? Esses implantes mentais que eles colocam nas pessoas, são perfeitamente normais. Então, quando uma pessoa não tem discernimento, que é o que a maioria das pessoas não tem, tá? Porque discernir exige que as pessoas tenham a capacidade de ir no cerne, no miolo da coisa. E ninguém quer se dar o trabalho disso. As pessoas elas não respiram nem 3 vezes. Elas querem responder imediatamente. Tá? Então, o mundo está num processo de autodestruição. O relógio está fazendo tic-tac, 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 tic. Por quê? Porque eles já perceberam que a melhor forma, tá, é fazer os seres humanos se autodestruírem um contra os outros. Tá? Então, os pensamentos, tá, os implantes mentais, tá, os implantes mentais, que eu já fiz esse desenho aqui, inclusive, né? Os implantes mentais são isso aqui, né? Você pega aqui, por exemplo, tá? Tá? Fazer aqui. Eles estão jogando implantes mentais todos os momentos para dentro da nossa mente, aqui, né? E o cara que está aqui, o pobrezinho aqui, tá? Ele não consegue perceber, tá? Ele não consegue perceber essas coisas, então ele fica, tá? Ele fica aqui, ó, recebendo os implantes. Então ele acha muito mais fácil ele, tá? Então ele não tem nenhuma proteção para reagir a esses implantes. Então ele acha que o adversário dele é uma outra pessoa que está bem aqui, tá? Então ele vai, tá? E ataca esse aqui, esse outro aqui, tá? Os, 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 os arcontes estão trabalhando desde esse lugar aqui, porque isso aqui, que chamam de Anéis de Saturno, o Senhor dos Anéis, já viram o filme, né? Tá? Isso aí não é anéis, não. Isso aqui são antenas que eles estão utilizando, ok? Tá? Pegando um elemento chamado, tá? O Sol aqui e a Lua aqui. Esse é o eixo de controle e dos implantes que eles estão fazendo nos seres humanos. E não é implante material não, que eles vêm aqui assim, chip, entendeu? Eles jogam pensamentos para dentro da mente dos humanos, tá? Certo?
Preste atenção nisso. Eu vou... Cadê aqui o meu... Gente, eu acho que eu até perdi meu apagador aqui. Meu apagadorzinho, né? Mas vamos pegar aqui um instantinho aqui. Eu vou fazer bem aqui, tá? Gente, a maioria de nós, no início, a humanidade, tá? No início, a humanidade, o que é que ela fazia? A gente tinha uma conexão direta, tá? Todo mundo tinha uma conexão direta com, com a fonte, tá? Com a fonte da vida, certo? E a primeira coisa que eles fizeram quando os humanos chegaram aqui foi cortar essa comunicação aqui, ó. Ok? Uma outra coisa que os humanos tinham na era primitiva, os primeiros humanos surgiram ali por volta de 500 anos, assim que a Terra começou. Na verdade, a Terra sempre teve habitantes, tá? Os humanos chegaram depois aqui, os antropos, tá? Outra coisa que os humanos tinham, né? Eles, além desse contato aqui com a fonte da vida, eles tinham uma capacidade de se comunicar e de se interligar uns com os outros, tá? Certo? Esse com esse com esse, aí o outro aqui, tá? Essa capacidade que alguns chamam de, de capacidade, né? Era uma espécie de cognição de linguagem sem palavra, de linguagem sem escrita. Isso também foi cortado, tá? Porque os seres humanos primitivos, eles tinham essa capacidade de se comunicar, tá? Então, nós, né, tínhamos essa capacidade. Os arcontes descobriram isso. A outra coisa que os seres humanos tinham era uma fonte chamada Zoe, que era a vida eterna. Tá? Certo? Eles foram e tentaram tirar. Os seres humanos tinham uma coisa chamada epinóia da luz. Eles foram e também fizeram a nulidade disso, porque isso estava em toda a nossa corrente de DNA. Então eles foram eliminando determinadas coisas, se não na sua totalidade, mas em grande parte. Tá? Então, eles tiraram o coisa da vida, porque você já imaginou se e com isso eu não estou dizendo que os arcontes fizeram bem, mas você já imaginou se todos nós vivêssemos 200 anos? Do jeito que as pessoas fazem filho por aí, o planeta não comportaria, não teria alimento, não teria nada, não teria como sobreviver a isso, né? Você sabe que hoje há um controle, tá? Controle por, tá? Certo? Então, os arcontes, eles foram eliminando isso e descobriram que eles precisavam agir dentro aqui dessa mente. Por quê? Porque eles sabiam que eles tinham tirado aquilo que nós poderíamos chamar de, né, imunidade a eles. Então eles neutralizaram essa questão e começaram a dizer, bem, agora nós vamos dominar a cabeça deles. Tá?
O que é que a gnose traz para os seres humanos? É o despertar, tá, desta vida zoética que está dentro de cada um de nós, que nós chamamos de centelha divina, que é uma parte da divindade, pessoal. Veja, é uma parte do agnostos theos, do Deus desconhecido dentro de nós. É com essa centelha divina, é por isso que esse Deus lá do pleroma é onisciente, onipresente, onipotente, porque ele está presente nos humanos através dessa centelha divina e não por outra coisa. Tá? Quando os humanos foram atraídos para cá, para a Terra, tá? Vamos supor, a primeira coisa que eles tentaram fazer, eles perceberam isso, foi essa luminosidade que os humanos tinham. Essa luz que os humanos tinham. Então eles tentaram arrancar isso. Tanto que essa coisa de tirar a Eva do lado do Adão foi uma tentativa, né, de tirar essa luminosidade, essa vida, certo? Que a palavra zoe quer dizer vida, mas vida além da biológica, da psíquica, então, portanto, uma vida abundante, uma vida divina, certo? Eles tentaram tirar exatamente isso, criando um outro ente. O ser humano era uma unidade perfeita, porque ele tinha dentro de si os dois gêneros, o masculino e o feminino. Tá? A maioria, ele era andrógeno, os humanos eram andrógenos. Só que chegou um momento que eles resolveram separar, para colocar macho e fêmeas separados. Tá? E é por isso que a maioria dos humanos se sente completamente só. Mesmo quando o ser humano casa, ele se sente só. Por quê? Porque ele não é capaz de criar, de parear, né, com a sua outra metade. Esse aqui é o grande problema. Tá? Então, eu estou mostrando isso aqui para vocês terem uma ideia de como os arcontes trabalham de forma muito sutil, implantando ideia. Aí vocês vão dizer, mas como é que eles fazem isso? Está ali o sistema. Agora, mais do que isso, eles fazem isso através da mídia, jogando ideias através das redes sociais, através de canais de YouTube, de etc. E por aí vai, novelas, filmes, etc. Tá? Vocês estão entendendo? Então, esses parasitas mentais, eles não estão preocupados nem um pouco se alguém está achando que esses parasitas mentais vão descer aqui na Terra e vão ficar aí guerreando com o isso é uma ilusão. Aí já tem gente dizendo que em 2030 Jesus vai voltar, porque conversou com a espiritualidade falou. Se eu fosse contar para vocês todas as vozes que eu ouço, o que eu faço? Eu procuro tentar o máximo que eu posso. Um esforço louco para que eu possa ver que vozes são essas e o que essas vozes estão falando. Tá? E não é fácil lidar com isso. Tá? E tem gente que vai em canal aí de entrevista, de podcast, e resolve incorporar Exu, Pombogira, não sei o que tem mais, Pai Antônio, Pai Francisco, Pai Terêncio, aí depois vem incorpora Gabriel, Rafael, Miguel, incorpora o extraterrestre, etc.
e falo pelos cotovelos o que eles não têm nenhuma certeza de que é assim. Mas os seres humanos têm seres humanos na Terra trabalhando exclusivamente para os arcontes. Alguns ignorantemente, outros trabalhando de espontânea vontade. Tá? Porque o que os arcontes não querem é que os seres humanos abram os olhos. Então eles inventam de tempos em tempos várias coisas, novas religiões, nova maneira de, sabe? Eles se passam por várias coisas, por várias. Infelizmente, falar isso vai contra o conceito de algumas pessoas que acham que esses seres então são tudo bonzinhos que estão aqui para ajudar a humanidade a crescer, evoluir. E pior, eles estão aqui para ajudar, coitado, nos centros espíritas, as vovozinhas, as tiazinhas, sabe, para fazer cura, a fazer não sei o quê. É mesmo? Então, essa aula está mostrando para nós que é mais fácil revidar um ser humano do que revidar os arcontes. Porque o que eles fazem está de acordo com a natureza nossa. Porque nós temos uma parte arcôntica dentro de nós. E se nós não nos libertarmos dessa parte arcôntica, lamento informar, você estará completamente aprisionado dentro de uma jaula do qual você não escapará facilmente. Porque a Matrix não está fora de você. A Matrix está dentro de você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.